Eu acho importante a família entender o que são esses testes. Ele tem o teste de orina, o teste de fezes, simplesmente porque ele é preventivo. Então, se a gente tiver algum problema com essa criança, a gente consegue atender de uma forma mais rápida e eficiente a necessidade daquele bebê. Então, eu vou falar hoje sobre o teste da orina e o teste da urina. Tanto um quanto o outro, eles estão relacionados a desenvolvimento de fala. Porque o desenvolvimento de fala tem que passar pela audição. Então, se eu não tenho uma audição compatível boa, eu vou ter o quê? Uma traça de fala ou uma função de fala. Então, o que eu faço? Eu coloco esse teste Oi. eu não faço o teste antes de mas é importante a gente entender por que precisa dar um tempo maior. Em algumas maternidades, eles fazem logo depois do bebê nasce. 3 horas depois, para fazer esse teste. Deixa eu ver. Melhorou. 72 horas depois do bebê nasce, geralmente é feito o teste de orina nessa casa. Só que alguns bebês você não consegue fazer. Então, não assim, não, para a mãe. Não precisar ir para o consultório várias vezes, porque às vezes dá um teste, não é porque a criança não escuta. É porque quando a criança nasce, às vezes tem o que a gente chama de vermes, né? Do vermes. O teste da orina, às vezes tem vermes dentro do corpo, que tem que ser absorvido por causa da orina. Então, eu procuro no meu consultório, o paciente não precisar ir várias vezes, a partir de 10 a 12 dias depois do bebê nasce. Como o jovem que faz o teste, ele também não vai colocar nada que não seja mas a gente eu coloco no teste, o resultado do teste. Vamos supor que deu algum teste para o seu bebê. Por que ele é teste? Porque ele não repetiu o exame. Por que dá o teste? Porque às vezes tem vermes, tem bebês que nascem com líquido amniótico dentro do ouvido. Por quê? A gente tem a tuba auditiva do ouvido e da garganta. Alguns bebês, eles aprendem a engolir e sugar dentro da barriga a partir do 5º mês. Por que ele aprende isso a partir do 5º mês gestacional? Porque a hora que ele nasce, ele tem que estar pronto para sugar e engolir. Então ele faz o treino. Às vezes você faz o ultrassom e o bebê está com a mão na boca, está chupando o dedo. Você fala, está chupando o dedo, vai ter mania de chupar o dedo. Não é isso. Está treinando a sucção. Então, o bebezinho, ele aprende a engolir ali. Vamos supor que esse bebê que está ali, aprendendo a engolir, aprendendo a sugar e engolir, ele tem uma facilidade da tuba auditiva dele levar líquido para o ouvido. E aí vai esse líquido amniótico para dentro do ouvido. O teste da orina consegue identificar que existe alguma coisa diferente ali. E aí, na pesquisa do que é feito no médico otorrinolaringologista, que faz vários exames, ele consegue ver que é o líquido que está dentro do bebê. O que faz quando se tem o líquido amniótico dentro do bebê? O médico faz um tratamento para que esse líquido seque. Por quê? Porque naquele lugar não pode ter líquido. A gente tem 3 ouvidos. O externo, que é onde a gente põe o cotonete, não pode. Tem o tímpano, a gente tem o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido interno fica aqui atrás da nossa orelha e ele está ouvindo aqui, ó. Que chama o osso mastoideu. Ali dentro está o nosso ouvido interno, que liga lá no cérebro. Antes dele, tem o ouvido médio, onde tem um caninho, que é a tuba auditiva, que vai vir aqui embaixo da nossa garganta. Se a gente fosse ver dentro do ouvido das pessoas, quando a gente olha um otoscópio dentro do ouvido, a gente vê uma luz dentro do ouvido. Que luz é essa? É a luz que entra dentro do nariz. E aí eu consigo ver o líquido. Se eu tiver líquido nessa região, eu não vou ver essa luz. E este ouvido não pode ter líquido, porque se ele tiver líquido, ele inflama. Mas o líquido amniótico é estéril. O líquido amniótico não vai dar infecção, não vai dar dor, não vai dar nada.
são os menores também do nosso corpo. E eles aqui fazem a transmissão do som até o ouvido interno, que vai levar lá no nosso cérebro, o som. Então, quando eu tenho alguma coisa nesse ouvido, que a gente chamou de médio, que tem a tuba auditiva, eu tenho que estar com ele perfeito, senão ele não consegue passar o som. Vamos supor que esse bebê tem realmente uma perda auditiva. Ele vai ser encaminhado para o SUS. O SUS ele faz todo o tratamento auditivo do bebê. Então, é uma forma de ter uma linguagem, desenvolvimento de linguagem próximo do normal. Quando eu tenho lá o bebezinho que tem vermes no ouvido ou tem líquido e ele faz tratamento, ele tem que ter alguns cuidados. Que eu vou falar para vocês sobre os cuidados na alimentação. A parte de fisioterapia, enfermagem, ela fica muito preocupada com a pega do bebê. Nós, fonoaudiólogos, ficamos preocupados com o posicionamento do bebê por conta do desenvolvimento facial e por conta da audição. Essa tubinha auditiva, vamos supor que o bebezinho lá no treino dele de estudar, ele foi líquido para o ouvido. Ele não pode mamar deitado de jeito nenhum. Ele vai ter que mamar como? Em pé. Posição tranquila. Ele vai ter mamadeira? Não, não pode ter mamadeira. Ele vai ter que ir direto para o ouvido. Por que isso? Porque eu tenho que proteger o seu ouvido. E o bebê, quando ele vai mamar, ele geralmente você deita ele. Você não fica ele. Ele corre o risco de líquido para esse ouvido. E se for o líquido, o leite ou qualquer outro líquido que não seja estéril, igual ao líquido amniótico, o que vai acontecer? Vai ter uma infecção nesse ouvido. E aí você vai ter que fazer medicamento, o bebê vai chorar. E esse líquido do ouvido médio pode, ao longo do tempo, trazer um prejuízo auditivo para essa criança. Então, o teste da orelhinha ele é extremamente importante para a gente pensar e entender por que ele é feito. Não é só para saber, ele não tem perda auditiva, então tá bom. Não vou mais me preocupar. Não, o ouvido, a gente pode ter problemas auditivos em qualquer fase da nossa vida. Em qualquer fase eu posso perder a audição. E se eu tiver uma perda auditiva, eu vou ter uma dificuldade no desenvolvimento primário. Eu vou ter uma dificuldade no aprendizado escolar. Eu vou ter muitas dificuldades. Crianças, por exemplo, que têm infecção por infecção, elas geralmente têm dificuldade escolar. Por quê? Porque durante 0 até 12 anos eu tenho um desenvolvimento de uma função auditiva que é neurológica, que chama processamento auditivo central. Eu sempre gosto de dar o exemplo do processamento para a gente entender o que é. Então, por exemplo, nós vamos assistir um filme que é em inglês. A gente vai estar ouvindo tudo. A gente não vai estar ouvindo todas as falas, mas a gente vai entender tudo? Não. A gente vai entender algumas palavras, a gente vai deduzir por conta da imagem o que está acontecendo ali. Então, onde que eu entendo? Se eu estou ouvindo, por que eu não entendo? Porque o processamento auditivo central é que faz com que a gente entenda aquilo que está sendo dito. Quando eu aprendo a segunda língua, é lá no processamento que eu vou guardar e armazenar. Porque é através da audição que vai passar a memória e a atenção. Sem ela, a gente não tem memória e atenção. Então, a audição ela não é só ouvir, ela tem muitas funções no nosso cérebro. Então, a gente precisa entender isso, porque para a gente estimular um bebê, para a gente estimular uma criança que anda, como que ela fala? O que ela aprende a falar? Ela aprende a falar por imitação. Mas ela só vai imitar se ela me ouvir. Se ela não me ouvir, ela vai tentar imitar, vai parar. Porque ela vai ter um feedback para ela fazer isso. Então ela vai se sentir estimulada por isso. Então, o teste de orelhinha, ele é preventivo, é uma triagem, não é um exame conclusivo, mas é uma triagem. Se tiver um reteste, não significa perda auditiva, significa que aconteceu alguma coisa que tem que investigar. Essa investigação, quem faz é o otorrino, não é quem faz o exame. Não é a fonoaudióloga. É o médico otorrinolaringologista que faz o teste, os exames todos, e faz o tratamento
ele vai virar aqui, então ele vai ficar inclinado. Se eu deixar ele assim, nessa posição horizontal, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando essa tuba auditiva aqui dentro da orelha dele na linha que vai favorecer, se essa tuba tiver uma anatomia que favorece partículas de líquido, ele vai favorecer isso, vai favorecer líquido para esse bebê. Então, se eu deixar o bebê mamando nesta posição, vai dar barriga com barriga, porque é importante para ele barriga com barriga, por quê? Porque é uma afeto, ele precisa disso, né? Para o desenvolvimento emocional dele, para o desenvolvimento de toque. E quando eu deixo ele inclinado, o que acontece? Eu estou protegendo esse ouvido. Então, quando eu vou amamentar, eu tenho que sentar numa cadeira confortável para minhas costas. Dar apoio de braço. Por quê? Se eu não tiver apoio de braço, eu não consigo fazer por muito tempo. Você que está com o bebezinho no colo, você consegue ficar muito tempo assim? Se você não quiser apoio, você faz o quê? Assim, daqui a pouco ele está assim. Tá assim. Por quê? Porque cansa. Não é 5 minutinhos. 10, 20, 40, uma hora. Eu preciso treinar nas fadas, porque todo mundo utiliza a almofada de uma forma que não é correta. Não é ideal. A almofada de amamentação não é para ficar assim. Vou ver aqui. A almofada de amamentação é para eu pôr aqui, ó, uma parte das minhas costas, para me dar apoio de costas. A outra parte para eu dar apoio de braço. E essa parte aqui, essa parte que sobe, é para eu colocar aqui no meio das minhas pernas para eu fazer esse apoio. Olha a posição que o bebê fica numa almofada de amamentação. Ele não fica na horizontal. Ao passo que se eu puser na minha barriga, ele vai ficar na horizontal totalmente diferente. E ela é assim por quê? Porque eu posso pôr desse lado, e aí eu vou pôr do outro lado. É a mesma forma. Vou pôr aqui, desse lado aqui, e eu vou colocar aqui. Então eu vou ter apoio para fazer isso. E, geralmente, como que as pessoas usam? Aí a mãe não se adapta à almofada de amamentação, porque ela acha que é na barriga. Não tem ninguém explicando para ela que não é na barriga que é para pôr. Se for fazer o camburuzinho, como que você faria? Você vai fazer ele mais de frente, assim. O bebê que tem amniótico, Um cavaleiro. ele é aqui. Não vou precisar dar almofada de amamentação, porque ele vai aqui. Eu vou ter que segurar a cabecinha dele e ele vai mamar assim. Quando ele tem nível amniótico, ele não pode mamar deitado, então ele tem que mamar nessa posição. Então, por isso que o teste da orelhinha, ele tem prazo para a gente fazer também. Até 30 dias. O ideal é uma semana, 10 dias depois, até 30 dias. Marcou para 10 dias. Fiz o teste, deu reteste. É para voltar em 30 dias. Não vou voltar não, isso é normal, não tem bem. Não fiz antigamente, não tinha mesmo. Quantas pessoas tiveram problema de ouvido? Quantas pessoas tiveram problema de desenvolvimento? Porque naquela época não tinha. E hoje não, hoje a gente tem. O desenvolvimento de fala, ele inicia logo que o bebê nasce. Antigamente, ninguém falava com o bebê. Todo mundo achava assim, o bebê não sabe falar nada, o bebê não entende nada, principalmente os antigos. Eles não falavam muito de bebê. Hoje, você sabe que você fala com o bebê, é um estímulo que você está dando para ele. Ele não está ali numa tábua rasa, sem nada, que vai aprender depois. Ele aprende desde que ele está dentro da barriga, porque no sexto mês gestacional, ele já escuta. Você falar para ele assim, agora nós vamos ouvir uma palestra, você presta atenção. Ele vai prestar atenção, tudo que você passa, ou o seu coração acelera, você explica para o seu bebê. Vamos supor, escorreguei no piso lá, no tapete da sala. Aí você fala para ele, meu coração disparou porque eu pensei, viu? Por quê? Porque o bebê, ele sente quando seu coração acelera, ele também sofre aquilo ali. E ele está entendendo o que acontece. Então, você pode mandar falando para ele. Então, gente, uma coisa para vocês, que todo mundo se espanta. Mas um bebezinho, ele consegue começar a fazer leitura
partir dos 3 meses de vida. Então, por exemplo, já ouvi um monte de gente falar assim: nossa, estava super bem até agora. A mãe chegou e começou a fazer choradeira. Estava com a avó, estava com o avô, estava com o pai, estava tudo bem. A mãe chegou e começou a fazer escândalo. Por quê? Porque ele já sabe que se ele fizer aquilo, a mãe vai pegar ele no colo, vai fazer as coisas que ele quer. A mesma coisa com as avós. Por que todo mundo fala? Foi a avó chegar, atrapalhou tudo. Por quê? Porque ele já sabe que quando ele chora, a avó vem, ai, coitado, por que você vai ficar doente? Ele fica chorando. Você já faz aquilo que ele quer. A criança começa a entender o que ela pode fazer com cada pessoa. Vocês que têm criança pequena, pessoas aqui, eles sabem para quem que eles pedem as coisas. Ninguém explicou, ninguém falou para eles, ó, que é melhor que aquele livro para você pedir. Eles pedem. E isso eles estão aprendendo agora, que é o maiorzinho. É muito antes disso que eles sabem. Isso tudo envolve o desenvolvimento de fala. Um bebê de 3 meses, ele balbucia. De calma, você conversa, ele tenta entrar em comunicação com você. E aí ele vai aprender a fazer somzinho. Mas ele vai aprender a fazer som como sozinho? Não, eu tenho que estimular ele. E ele precisa do quê? Da audição, porque o feedback. O que é feedback? É eu falar, eu ouvir o que eu estou falando, que vai coordenar meu pensamento. Se eu não ouvir o que eu estou falando, eu vou me perder no pensamento. E o bebê, ele só ele vai ter o balbucio, vai tentar fazer os sons, se ele tiver o feedback dele mesmo, e o feedback que você fala para ele. A coisa que eu falo para vocês: filho, bebê, aprende imitação. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos tudo por imitação, a gente imita. Se você pegar um bebezinho, quantos meses tem esse bebê? Um bebezinho. Mas quando ele tiver uns 4 meses, ele vai ficar olhando na boca dela. Tudo que ela fizer, ele vai fazer. Ele vai tentar imitar o bebê imita a gente fazer. E esses maiorzinhos, eles vão imitar tudo que a gente faz. Por exemplo, você não quer que seu filho xingue, tá? Só que aí acontece alguma coisa, você fala uma palavra. Não precisa falar 2 vezes. Ele já entendeu que aquilo significa tal coisa, que saiu errado. Ele vai repetir do jeito dele, mas ele vai. E aí ele vai fazer. Então, se ele repete as coisas erradas, as coisas que não são tão certas, ele faz as coisas certas também. Então, nós, enquanto pais, temos que entender que nós somos a cópia que os nossos filhos vão ser. Se eu não quero que meu filho xingue, ou que meu filho seja mal educado, que ele seja fofoqueiro, eu não posso ser. O teste da linguinha, ele é lei desde 2014. Assim, por que o teste da linguinha é importante? Por que ele surgiu? Porque muitas vezes os bebês, eles não conseguiam sugar. Eles não conseguiam, eles machucavam o peito dessa mãe, eles perdiam peso, eles tinham muito gases. E por que isso? Porque o freio lingual, que é aquele fiozinho que a gente tem embaixo da língua, ele era tão curto. Curto significa que ele está tão para frente que ele não deixa a língua levar para sugar. Então ele não conseguia fazer a pega do peito, do bico do peito, e sugar. Ele cansa muito. A criança que tem o freio lingual curto, ela cansa muito para mamar. Então, às vezes o bebê não engorda, todo mundo fica preocupado, ou o bebê chora demais, ou o peito da mãe está destruído. E é a forma que tem essa língua, esse freio. Então, hoje na cantina, quando o bebezinho nasce com o freio curto, já no centro cirúrgico que o pediatra vê, ele já faz frenou. Ele faz ali um piquezinho. Só que hoje se sabe que não adianta você fazer só isso, você tem que estimular essa língua. E ninguém manda o paciente para estimular a língua. Eles fazem e mandam vir uma função de sucção e de depressão alterada do bebê. Por quê? Imagina que ele ficou gerado o tempo inteiro com esse freio alto. A língua dele está onde? Nos suaves. Mesmo que você cortou, você tem que estimular. Se
Se você abrir a boquinha do seu bebê, a hora que ele está com a boquinha fechada, a ponta de língua dele tem que ficar lá em cima. É normal ficar lá em cima. Por quê? Quando a gente foi gerado, a nossa língua é gerada de cima para baixo. Se eu não estimular, eu não tenho essa função de língua. Às vezes, os médicos fazem, ou os ortodontistas fazem, mas a língua não permanece, não. Melhora a mamada? Melhora. Mas a função de sucção não fica tão bem. O plano de saúde, o SUS, ele não tem um responsável, um profissional responsável para fazer esse teste. Geralmente eles falam com o pediatra, porque o pediatra já faz lá na hora. Mas não seria o pediatra melhor indicado. Seria ou o ortodontista, o odontopediatra. Por que o odontopediatra? Porque ele estudou a pediatria, ele estudou o bebê, ele estudou a função a função da sucção da dentição do bebê. Ele sabe qual é o funcionamento da língua, ou o fonoaudiólogo. Então, assim, as pessoas vão lá, você faz o teste da linguinha? Faço. Mas e aí, se tiver que fazer alguma coisa? Não faço. Então não vou levar você não, porque você não faz. Entendeu? Então, assim, vai para o médico pediatra. Só que o pediatra, ele precisa ter uma visão diferente do teste da linguinha. Ele precisa entender a função. Ele acha que só cortar já vai correr bem. Não é assim. Dentro do teste da linguinha, existe lá, que eu sempre falo quando me perguntam, o que eu acho da chupeta. Porque a chupeta é um vilão para muitas famílias. Na realidade, a chupeta, nessa fase que esse bebê está, é mais para acalmar ele, porque o bebê nessa fase, ele é fase oral. Ele vai permanecer na fase oral por muito tempo. Por que o bebê tem que ser fase oral? Fase oral significa que ele sente prazer em sugar. Porque senão ele não ia querer comer. Ele nem ia saber que ele queria para satisfazer a necessidade fisiológica dele da fome. Então, quando você põe a chupeta na boca dele, ele vai fazer a sucção, vai acalmar ele, porque ele está na fase oral. O problema da chupeta é quando a criança fica mais velha e ela permanece na chupeta. O problema da chupeta, depois de um certo tempo, é porque a criança não pode ficar o tempo inteiro com a chupeta. O que ela vai fazer com a musculatura de língua, de bochecha de lado? Vai ficar errado. A chupeta faz com que a língua fique para baixo, porque ele não fica o tempo inteiro sugando. Olha lá, ele está mordendo. Ele põe a chupeta para cá, põe a chupeta para baixo, fala com a chupeta dentro da boca, tenta falar com a chupeta dentro da boca. Então ele faz o quê? Ele altera a musculatura de língua. Alterando a musculatura de língua, eu vou ter dificuldade para falar alguns sons. Por que eu tenho dificuldade de falar sons? Porque eu preciso ter tonicidade de língua para poder falar. Por exemplo, eu não consigo falar olá se eu não tiver uma posição, uma musculatura específica de língua, né, de ponta de língua para falar olá. Por que por exemplo, a urã, quero, pera, esse R, a gente tem 3 R's, tem 4 R's na nossa língua, mas esse aqui é o mais difícil, urã, por exemplo, quero, pera, cera. Esse R, por que ele é o mais tardio que a criança aprende a falar? Porque ele precisa de ponta de língua, está bem definido para fazer esse som. Então ele não consegue. E aí ele está de chupeta. O que vai acontecer? Essa língua vai conseguir fazer esse movimento rápido? Provavelmente não, porque não está treinando esse movimento. Então, eu preciso, às vezes, tirar a chupeta para conseguir fazer com que essa criança aprenda a fazer aquele som. Então, a chupeta, ela por um lado, até o ano de idade, você dá a chupeta para a criança para acalmá-la em alguns momentos, né, no momento que ele está ali. Ele não quer mais mamar, mas ele precisa acalmar porque está com desconforto gástrico. Está lá com cólica ou com gases. Você põe a chupeta, acalma ele. E depois que ele faz um crescimento maior, ele está maiorzinho, ele associa a chupeta à satisfação dele mesmo, para acalmar ele. Então, esse é esse problema da chupeta. Se a gente conseguir dosar isso, entender isso, fica tudo bem com a chupeta, não tem problema nenhum com a chupeta. Então, como que você vai saber se o teste da linguinha foi bem feito ou não no seu bebê? Você simplesmente vai tirar a linguinha relaxada, você vai abrir a boquinha dele, a linguinha tem que ficar com a ponta lá em cima. A pontinha dele está para baixo. Então eu vou procurar
alguém que entenda vai falar para mim o que eu tenho que fazer para essa menina. Tá? A higiene do sono, igual a Fabiana falou, já falei da higiene do sono também em outro encontro que a gente teve, porque a gente precisa preparar o limite para o bebê, como a gente precisa preparar para nós também. Então, qual que é a higiene do sono? É você colocar uma luz mais calminha para esse bebê. Hoje existe os sons brancos. O que são os sons brancos? Eles são os sons que simulam o som do nosso corpo. Imagina que o seu bebê não fica em silêncio. Aí quando ele nasce, você quer que todo mundo faça silêncio dele. Aí você fala assim, nossa, ele está trocando o dia pela noite. De dia ele dorme, à noite ele não dorme. Olhar regalado, ó. E você deixa tudo silencioso. Quando é que esse bebê ficou no silêncio? O bebê de vocês. Está dentro da barriga. Quando ele está no silêncio? Nunca. Ele está ali ouvindo o barulho do seu estômago, do seu coração, todo o seu sistema circulatório. Ele está escutando o barulho do seu intestino. Ele escuta quando você fala, ele escuta todo o som do seu corpo. Então, quando ele está dormindo, está tudo noite apagado, ele está no silêncio. Aí, quando ele nasce, você faz aquele silêncio. Nem fala para não acordar. Ele não dorme. Porque ele se sente o quê? Inseguro. Porque aquilo não é normal para ele. Não pôr nem tanto a roupa para ele sentir calor, nem tanto para ele sentir frio. E é difícil isso. Porque veja bem, eu sofri isso dos meus filhos. Eu sou florenta. Então, quando eu fui trabalhar na China, eu já estava encapotada. Eu queria encapotar os coitados. Eles não dormiam. Ele gosta de ficar apertadinho. Por quê? Porque ele ainda nem sabe que nasceu. Acabou de nascer, ele nem está entendendo que nasceu. Aí você coloca ele na versão, para ele dormir também à noite. Por quê? Porque precisa apertadinho. Então, tudo isso a gente precisa entender para poder promover o melhor sono para o nosso bebê e para a gente. Porque à medida que ele dorme bem, você como mãe e como pai também dorme. Qual que é o sinal? Qual que é o sinal? Imagina que a senhora não fez, te falou da linguinha, né, do sinal. Se ela não fez o teste da orelhinha por algum motivo, qual que é o sinal que ela tem que se preocupar para procurar o fono? Então, o caso é que aí vai demorar muito tempo. Demorar muito para perceber. Ela vai demorar muito tempo para perceber se esse bebê está ouvindo ou não. Porque como ele é muito reflexo nessa fase, ele vai ter um reflexo de molho, ele vai se assustar, vai fazer um barulho, ele vai mexer, olhar. Mas eu só vou perceber mesmo se uma criança tem uma perda auditiva quando ela tiver 9, 10 meses que eu chamo ela na minha frente. Então, assim, é muito importante que a mãe se atente ao teste da orelha. Ela teste da linguinha, como você vai ver? Esse é mais fácil. É só você abrir a boquinha, a língua tem que parar no céu da boca. A língua não está no céu da boca. Então o bebê fica assim, ó. Tem que ficar assim. Não é normal, né? Não adianta falar, é normal. Não é normal. O bebê, ele fica com a boca selada, linguinha no céu da boca, entrando pelo nariz. Se ele tem a boca, a linguinha fica para baixo, ou esse nariz está congestionado, precisa falar com o pediatra, ou essa língua tem um problema que não está no funcionamento correto. Lembrar que quem continua usando o bebê, né? A gente gostaria que não fosse muito tempo. Lembrar, como você falou, a mesma coisa que a Beth explicou, que é interessante a inclinação. Se continuar em mamadeira depois, também tem que ter essa inclinação. Você falar. É extremamente importante o posicionamento da criança na mamadeira. Por quê? Depois que você desmama seu bebê, geralmente 1 ano e meio, 2 anos, algumas pessoas, esse bebê já anda. Aí você dá mamadeira para ele vai mamar em qualquer lugar da sala, no chão. Ele dorme, ele deita no tapete, ele deita no sofá, até ele bota a cabeça no sofá e está lá mamando. Esse posicionamento
crianças começam, após uma certa idade, após 2 anos, ou 1 ano e meio, 2 anos, a apresentar infecções de infecções ouvidas. Sabe por quê? Porque é o posicionamento que vocês não. Se você vai dar madeira para o seu filho, você vai ensinar ele que ele tem que ficar inclinado, posição 45 graus, posição de dormir conforto. Por quê? Lembra a tuba auditiva que eu disse? A tuba auditiva é assim, ela está assim aqui, ela faz uma concha assim. Então, se eu deito, ela vai ficar na mesma posição. Se o líquido vai, ele entra, escorre aqui, fica aqui dentro. Aí eu levanto o líquido aqui. Eu tenho infecção do ouvido. E eu vou ter muita dor nessa infecção do ouvido. Vai me trazer um prejuízo auditivo aí. Se eu inclino, eu não vou ficar na mesma parte, vou ficar assim. Ó. Então, se essa tuba tiver uma anatomia que favorece líquido e eu estiver inclinado, eu não vou ter isso. Então, ele tem refluxo, gente. Tem muita infecção do ouvido. E olha que ele dorme inclinado, às vezes com os pés do berço elevados, e ele continua tendo refluxo e infecção do ouvido, ou com refluxo. Por quê? Quando ele tem refluxo, o líquido sobe e chega na tuba, que parece tudo longe, mas não é longe, tudo perto. E aí inflama esse ouvido. Então, isso que eu estou falando não é uma coisa simples, nem é uma coisa para ficar. Depois eu vejo, depois eu faço. Eu tenho que entender por que eu preciso fazer isso. Porque é uma proteção que eu vou ter para esse meu filho, e principalmente para a função auditiva dele. Vocês sabiam que existe, igual eu falei anteriormente, o processamento auditivo central, é onde eu entendo as palavras, onde eu entendo o que os outros estão falando. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo de processamento auditivo central. Eu estou falando, vocês estão prestando atenção e as crianças estão fazendo barulho. Você consegue prestar atenção no que eu estou falando, eliminando o ruído e só prestar atenção no que eu estou falando. Isso é uma função auditiva cerebral. Se eu não tenho isso desenvolvido, eu vou perder a atenção com o barulho dele, ou com o barulho do ar-condicionado, com o barulho do que eu estou falando. Vou perder. A criança desenvolve isso do 0 até os 12 anos. Então, se ele tem algum problema auditivo nesse período, ele